Olá, meus queridíssimos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre constelação para animais. Constelação familiar para animais. Existe? Sim, existe. E eu digo mais, eu acho extremamente importante passar os animaizinhos em sessões de constelação familiar. Por quê? A partir do momento que a gente adota, que a gente pega pra gente um bichinho, ele passa a fazer parte do sistema familiar. Então, principalmente os animais que são extremamente sensíveis, eles acabam pegando para si cargas emocionais nossas, de questões que estão relacionadas ao nosso passado, ao nosso sistema familiar, e também eles têm em si o campo morfogenético deles. Então, por mais que eles tenham se afastado da ninhada, se afastado dos irmãozinhos, do pai dele, da mãe dele, ele continua carregando para si o campo morfogenético dele e todas as informações daqueles membros da família dele. Isso acontece com a gente, porque o campo morfogenético ele é elástico, então ele acontece com as pessoas e ele acontece também com os animais. Por exemplo, eu estou aqui em Porto Alegre, minha família está lá no interior de São Paulo, mesmo eu estando afastada da minha família fisicamente, tudo que acontece lá com eles ressoa em mim. Então a pessoa pode estar na China e a família no Brasil, fica ressoando as informações no campo morfogenético, porque o importante não é a questão física, a proximidade física, mas sim o sistema familiar. Então, se ele faz parte daquele sistema familiar, ele vai ficar ressoando naquele campo morfogenético. Com os animais, muitas vezes eles começam a ter comportamentos diferentes que eles não tinham antes, ou ficar com doenças que muitas vezes os médicos não sabem por que, não detectam nada demais, mas eles estão esquisitos, apresentando alguns sintomas esquisitos. Por quê? Porque eles podem estar em ressonância com alguma questão que está acontecendo com alguém da família deles mesmo, da família animal e também da família humana. Então, é muito importante passar os nossos bichinhos em constelações para ir harmonizando eles, para ir fazendo os devidos desligamentos, as devidas ressignificações dessas questões com eles. Vou contar o que aconteceu comigo. Quando eu me separei, vim morar em Porto Alegre sozinha, o meu bichinho, o meu cachorrinho, ele começou a ficar muito, excessivamente ciumento comigo. Ele não deixava chegar ninguém perto de mim, que ele começava a rosnar. Ele ficava muito nervoso, ele não saía de perto de mim quando eu estava em casa. Era algo, assim, excessivo mesmo. E eu comecei a ficar preocupada. Passei ele por uma sessão e foi detectada a seguinte situação. A situação de um cachorrinho que foi abandonado em casa. A família saiu, não é que ele foi abandonado. Na verdade, a família saiu para viajar, mas a família sofreu um acidente e acabou desencarnando todos da família. E ele ficou sozinho na casa dele. E até encontrarem esse cachorrinho levou muito tempo. E a situação era essa. Então, ele estava ligado, a partir do momento que eu vim morar sozinha com ele, ele se ligou naquela situação. E de quem que era aquela situação? Não sabemos. Pode ser de algum antepassado dele, pode ser de alguém da minha família, de algum outro cachorrinho da minha família. Pode ser até, para quem acredita, outra existência dele, para quem acredita. Então pode ser N possibilidades, mas a questão é que por alguma razão ele estava ligado àquela situação lá. Fizemos as devidas ressignificações, os devidos desligamentos dessa situação. Ele está muito melhor, ele passeia comigo tranquilamente, outras pessoas podem chegar perto de mim sem problema nenhum. Às vezes recebo amigos em casa, ele não fica bravo mais, porque antes ele ficava rosnando para a pessoa. Ele se tornou outro cachorrinho. E outra situação também que já me aconteceu foi de uma moça com uma situação semelhante. Ela estava com uma cachorrinha que do nada começou a desgostar do marido dela e começou a ficar grudada nela só. Não deixava o marido chegar perto dela,
Aí quando eles iam dormir tinha que colocar a cachorrinha para fora, e aí na constelação foi visto que ela estava com ressonância com uma situação de uma moça que tinha apanhado do marido. Quem é essa moça? Não sabemos. Alguma antepassada da família da moça que eu atendi, alguma coisa ligada com a família do bichinho, não sabemos, porque a constelação não entra no mérito de quem era aquela situação, mas a questão é que a cachorrinha dela estava ligada com essa situação. Também fizemos os desligamentos, as ressignificações, hoje a cachorrinha tá totalmente diferente, fica com o marido dela tranquilamente, não tem mais problema nenhum em relação a isso, então é muito importante. Então, se o seu bichinho estiver apresentando sintomas esquisitos, mudou de comportamento, vocês não sabem mais o que fazer, podem entrar em contato comigo para a gente agendar uma sessão. O bichinho não precisa estar presente, tá? Os atendimentos são virtualmente ou presencialmente em Porto Alegre. E as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Um beijão para todos vocês. Tchau!